Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa sexta-feira. Que bom estar aqui com você, que privilégio nós podermos estar em comunhão, estudando a palavra de Deus, sendo edificados. Então, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário da palavra e da oração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos à nossa leitura, então, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Então, nós estamos falando aqui sobre a viagem missionária de Paulo, né? Aqui nós estamos bem no início das viagens missionárias. Nós falamos ontem a respeito de Paulo lá em Filipos, junto com Silas, onde eles foram presos e eles foram libertos de forma milagrosa através de um terremoto que aconteceu. O cárcere ele foi aberto, eles se soltaram, né, de forma sobrenatural. As algemas que prendiam eles se soltaram e eles foram libertos. Então aqui no capítulo 17, eles estão então em Tessalônica. Tessalônica é a cidade a qual a carta de Tessalonicenses foi enviada. Então é para essa cidade a qual eles estavam aqui. Então ali diz assim no versículo 1 do capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Lembrando que o apóstolo Paulo sempre ia aonde havia uma sinagoga judaica. Por quê? Porque ali ele poderia pregar a palavra de uma forma mais direcionada. Ou seja, ali já haviam pessoas que provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus, ou no mínimo eles eram judeus, então eles entendiam o que era a vida com Deus, né? Então eles tinham ali o Pentateuco, a Torá, enfim, eles tinham os ensinamentos dos profetas. Então ele ia sempre a esses lugares a fim de ensinar essas pessoas. Então aqui em todos os lugares que ele vai, ele tem alguma sinagoga judaica, e aqui também ali em Tessalônica. Paulo foi, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. O que Paulo estava fazendo era justamente explicar o que Jesus tinha feito e quem era Jesus, porque então os judeus, muitos e muitos, não aceitavam Jesus como Messias. E então ele dizia o seguinte: esse Jesus que proclamo é o Cristo. Por que ele fala essa frase, esse Jesus que proclamo? Porque ele estava falando de Jesus. Porém, Jesus tinham vários homens com esse nome de Jesus. E ele estava dizendo, esse Jesus que eu estou falando, ele não é qualquer Jesus. Ou seja, não é qualquer homem chamado Jesus. Mas ele é o Cristo. Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Ele é o Messias. Então, Paulo ele ia nesses lugares, nessas cidades, falar a respeito de Jesus. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Que judeus? Alguns aceitaram a Cristo, entenderam a mensagem de Cristo, o Evangelho. Outros não aceitaram em hipótese alguma que Jesus era o Messias. E aqui então esses judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Olha aqui. Olha só o que aconteceu lá. Eles pegaram homens desocupados. Por que eles estavam desocupados? Porque não queriam trabalhar, não queriam se ocupar com alguma coisa. Ficavam só futricando, como a gente diz, né, a vida dos outros. Ficavam por ali, às vezes cometendo alguns delitos, né, incomodando a vida das pessoas sem ter uma função, um trabalho algum. Então esses judeus pegaram esses homens que estavam desocupados, tá? Olha só o que eles fizeram, a estratégia deles. E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Por que homens que proclamam o nome de Deus iriam pegar esses homens desocupados para fazer tumulto? É bem complicada essa situação, né? Mas você consegue compreender o que aconteceu aqui? Invadiram a casa de Jason, provavelmente era um dos seguidores que se converteu, né? Um prosélito que a gente chama. Ou ele era judeu ou ele era prosélito, que era um gentil, né, que se tornou então judeu ou que aceitou Jesus. Enfim, ele poderia ser uma dessas categorias, né? A fim de entraram na casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui e Jason os recebeu em sua casa.
todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Essas palavras me lembram exatamente o povo que queria crucificar Jesus. O que eles diziam? Que Jesus estava se proclamando o rei de Israel. E aqui exatamente o que esses homens estavam falando a respeito daquilo que Paulo pregava era que Paulo estava pregando um outro rei que não era o rei deles. E então eles estavam, na verdade, fazendo um alvoroço entre a multidão porque eles não aceitavam Jesus como Cristo e muito menos como rei. E aí diz assim: ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Provavelmente eles prenderam então Jason, né, e os que estavam junto com ele, e no caso ele pagou uma fiança, né, eles cobraram uma fiança dele para poder soltar ele. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, porque o tumulto estava tão grande que então eles resolveram enviar, né, Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Olha só que interessante. O povo de Bereia era um povo diferente. Eles eram diferentes do povo de Tessalônica. Por quê? Nós vamos entender qual que era a diferença entre o povo de Bereia e o povo de Tessalônica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Bom, Tessalônica também recebeu a mensagem com interesse. Mas olha a diferença, examinando todos os dias a Escritura para ver se tudo era assim mesmo. Então os bereanos, eles não causaram alvoroço, né? Eles receberam a palavra, mas eles receberam a palavra com sabedoria. Isso me traz aqui uma lição muito grande de que tudo aquilo que a gente ouve, que está fora do nosso conhecimento, a gente precisa ouvir e analisar, e não simplesmente descartar, como se a outra pessoa não estivesse falando algo real ou verdadeiro. Porque muitos ali, quando Paulo foi para Tessalônica, não quiseram nem ouvir, não quiseram saber, não quiseram, mesmo que Paulo estivesse pregando o evangelho verdadeiro, eles não quiseram ouvir e dar atenção. Porém o povo de Bereia, não, vamos ouvir o que você está dizendo, vamos ver se é realmente isso. Vamos para onde? Vamos para a palavra, ou seja, para aquilo que eles tinham, né, de escritos. E qual era o escrito que eles tinham? As palavras dos profetas e o Pentateuco, a Torá. Eles tinham isso como a Bíblia deles da época, e lá dentro havia muitas menções ao Messias, ao Cristo que haveria de vir. E então Paulo diz, esse Cristo é o que eu estou anunciando para vocês. Olha que interessante. E então creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, olha o que fizeram. Dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Eles foram até lá incomodar de novo. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral. Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia, porque eles estavam querendo pegar a Paulo mesmo, né? Porque Silas e Timóteo estavam ajudando, eram auxiliares, mas Paulo era o responsável por pregar o evangelho, ou seja, ele era o porta-voz da mensagem do evangelho. Então eles queriam era pegar Paulo mesmo. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Amém? Graças a Deus, então, por essa palavra aqui. E a lição que fica para nós hoje é que a gente precisa examinar todas as coisas com base nas Escrituras. Hoje nós temos aqui, ó, eu tenho aqui a minha Bíblia. Hoje nós temos a palavra. Hoje nós temos uma Bíblia que diz tudo o que é e o que não é. A gente não pode ir pela cabeça dos outros, por aquilo que os outros estão falando. Hoje é muito comum. E isso eu falo até de mim mesmo. No YouTube aqui tem muitas pessoas falando um monte de coisa que pensam, que acham que é. E nem sempre é aquilo que as pessoas pensam. Porque você vai pro YouTube e vai encontrar um monte de gente dizendo a respeito da mesma coisa, versões diferentes. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro. E na verdade você vai ter que fazer o que? Ir pela palavra, assim como o povo de Bereia. Examinava a palavra para ver se aquilo que Paulo estava falando era ou estava de acordo com a palavra. E que assim seja comigo e com você, que a gente possa ter essa sabedoria. Amém? Graças a Deus. Vamos orar nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos, se você pode, e orar a Deus.
Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua bondade. Pai, obrigado, Senhor, porque tu não nos desampara, não nos deixa só, mas todos os dias tu está conosco, Deus. Nos ajuda, Pai, a sermos sábios, ó Deus, nas nossas atitudes, nas nossas condutas. E, Pai, tudo aquilo que nós ouvirmos, que nós possamos ter a sabedoria para analisar todas as coisas segundo a Tua palavra, Pai. Para que a gente não venha cometer, Senhor amado, nenhum engano, Senhor. Muitas vezes a gente acha que algo é desse jeito, mas quando a gente vai ler a Tua palavra, a gente vê que não é. Ou a gente ouve alguém dizendo alguma coisa e a gente não confere na Tua palavra e acaba enganando a si mesmo. Que isso não venha acontecer comigo e nem com cada uma das pessoas que está me ouvindo nessa manhã, Pai. Nos dê essa sabedoria, em nome de Jesus, ó Deus. Agora eu peço sobre a vida dessa pessoa, Senhor, que Tu venha fortalecer da graça, Deus. Pai amado, abençoa a família, Deus, de cada um representado aqui. Deus amado, levando, Senhor amado, segundo a Tua boa vontade, para o centro do Teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos nessa manhã e nós te louvamos. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que você possa ter uma ótima sexta-feira na presença do Senhor. Se inscreve no canal aqui embaixo agora mesmo, tá? Ativa o sininho das notificações, deixa o seu comentário, é importante. E se você puder, né, se não for pedir muito, envia para mais pessoas esse devocional, pega o link aqui e envia para mais pessoas, tá bom? Se você quiser fazer parte do meu grupo de devocionais, onde eu posto o link todos os dias, é só clicar aqui embaixo. O primeiro link que está aqui embaixo é no meu grupo de devocionais. Fica mais fácil para você encontrar o link aqui todos os dias, tá bom? Amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas. Que Deus abençoe tua vida e eu conto com a tua presença. Até lá!